Qual a diferença entre uma câmera digital mirrorless e uma câmera digital DSLR? O vídeo é sobre isso. As câmeras digitais mirrorless, elas nasceram lá nos anos 70. Mirrorless quer dizer que a câmera não tem espelho. Então, por exemplo, aqui tem uma câmera mirrorless. Ela visualiza a imagem através do sensor. Então aqui o sensor está ligado nesse momento. O sensor está medindo a luz e o sensor está medindo o foco. Então o sensor faz todas essas funções e precisa de um display aqui atrás para nos mostrar essa imagem. Então esse é o sistema mirrorless de funcionamento, sem espelho. Aqui eu tenho um sistema DSLR, um sistema com espelho. Então o sistema DSLR é o Single Lens Reflex digital, tá? O D de digital. Então vejam que tem um espelho ali. Então esse espelho aqui é o dispositivo que faz a câmera economizar um monte de energia elétrica. Então como que faz isso? A câmera DSLR, pelo aquele espelho ali, ela consegue refletir a luz que entra pela lente aqui para cima. Então a gente vê o frame, a gente vê a imagem sem precisar de nada de consumo de energia elétrica. Então é um sistema de visualização que não consome energia elétrica. A gente vê essa imagem aqui através de um espelho, enquanto aqui nas mirrorless a gente sempre precisa que o sensor esteja ligado e que um dos displays esteja ligado para a gente fazer a foto. Então nesse momento aqui que eu faço a foto, ó, tem display e sensor ligados, enquanto aqui no modo DSLR a gente tem nada ligado nesse momento. A gente vê a imagem aqui e a gente aperta o clique, ela liga o sensor e faz a foto. Então notem que isso é um implemento de redução de consumo de energia. A câmera não precisa consumir energia para a gente enxergar as coisas, enquanto nos modos mirrorless de funcionamento a gente sempre precisa estar com o display ligado e o sensor ligado para fazer a foto. É por isso que as câmeras mirrorless consomem mais energia, porque precisa ter dois dispositivos ligados para a gente ver a imagem. Enquanto na DSLR não precisa de nenhum dispositivo para a gente ver a imagem, tá? E o sensor só entra em ação, ele só é alimentado na hora do clique. Enquanto a gente não clicar aqui, o sensor não está ligado. Tá? Então notem que é uma grande diferença de conceito. As câmeras desde lá dos anos 70, quando elas foram inventadas, elas não tinham espelho. O espelho foi uma introdução lá mais ou menos em 1999, onde surgiu as primeiras câmeras, digamos, profissionais. Elas precisavam, digamos, de um sensor maior, um sensor APS-C no mínimo. Então todas as câmeras digitais profissionais surgiram mais ou menos lá em 99 com um sensor APS-C. Esse sensor APS-C naquele tempo era um sensor enorme. Ele consumia um monte de energia e naquele tempo lá, 99, os displays consumiam um monte de energia elétrica. Então as baterias, essas aqui desse tamanho aqui, ó, elas não davam conta de alimentar dois sistemas, alimentar o sensor continuamente, como é aqui, ó, e alimentar um display continuamente. Então a indústria resolveu pegar os corpos de câmeras analógicas daquele tempo, que tinham esse sistema reflex, que não consumia energia nenhuma, e colocar um sistema digital no fundo, em vez do filme. Assim surgiram as câmeras DSLR. Então esse passo que a gente passou pela história da fotografia digital, o passo que eu chamo de modo DSLR, o tipo DSLR, foi só um modo transitório, ou seja, as câmeras DSLR elas foram um tipo transitório de câmera digital que precisou existir enquanto os displays, os processadores e os sensores consumiam energia demais. Então se passou 15 anos, a gente usou câmeras DSLR nesse período, porque a energia que esses sistemas iriam consumir se fossem mirrorless, como essa aqui,
ia ser muito grande, então não ia ter usabilidade. Então a bateria ia sucumbir em pouco tempo, por causa do consumo dos dispositivos da época. Hoje em dia, por exemplo, aqui uma Alpha 6600, o sensor já consome muito menos, o display aqui consome muito menos e consegue ter um brilho super alto, e isso já, digamos, viabiliza que a gente possa ter novamente câmeras mirrorless, como eram lá no passado. As câmeras no passado eram mirrorless, não tinham espelho. Tá? Então a gente nota que as câmeras digitais nasceram mirrorless, se tornaram DSLR e voltaram a ser mirrorless agora nos últimos anos. Então o modo DSLR das câmeras é um modo transitório, passageiro. O espelho ajudou as câmeras digitais por um tempo de 15 anos aí a não precisar consumir tanta energia, enquanto os sensores foram evoluindo, os displays foram evoluindo, foram baixando o consumo, até que se tornou possível ter uma câmera mirrorless novamente. Tá? Então câmeras mirrorless sempre foram possíveis. Por exemplo, essa aqui é uma câmera mirrorless, lá de 2011. Por que ela é possível? Porque ela tem um display de baixa resolução, ela tem um display de baixo brilho, ela tem um sensor bem pequenininho, então um sensor que consome pouco, então é usável com essa bateria que cabe aqui dentro, ela é usável. Tá? Agora, se por exemplo a Nikon D1 lá em 99 surgisse no modo mirrorless já, com o display mostrando a imagem e o sensor sempre ligado para mostrar a imagem aqui no display, ela não duraria provavelmente nem 10 minutos com a bateria que existia naquele tempo. Tá? Então, o modo DSLR foi um modo transitório, um modo passageiro das câmeras mirrorless, das câmeras digitais, enquanto os sistemas ainda consumiam muita energia. Tá? Então, isso vai ficar na história das câmeras digitais, esse fato de a gente ter passado pela essa era DSLR como uma coisa passageira. Então a câmera DSLR é uma coisa efêmera na história da câmera digital. Então elas nasceram mirrorless, tiveram que passar por um período no modo DSLR, modo espelho aqui, tá? Que não consome energia nenhuma, e agora com a evolução dos materiais, das baterias, dos displays, dos sensores, a gente pode retornar a ter câmeras mirrorless com sensor grande. Tá? Sempre foi possível ter câmera mirrorless com sensor pequeno e com display de baixo brilho e baixa resolução, mas agora a gente tem câmeras mirrorless com sensor grande e com um display de alto brilho, alta resolução. A gente pode também ter um EVF aqui de alto brilho, alta resolução. Tá? Então, tudo isso porque o consumo de energia desses dispositivos que tem aqui dentro baixou, diminuiu o processador. Agora ele consegue fazer o foco rapidamente, sem gastar muita energia. Imaginem lá na Nikon D1, imagina um processador procurando o foco das coisas, né? E processando as imagens. Então seria um processador lá em 99 que consumiria muita energia. Aqui tem um processador, por exemplo, 1000 vezes mais rápido do que o que poderia ter na Nikon D1 lá em 99. Então por isso que agora os processadores conseguem procurar o olho, conseguem procurar PET, conseguem procurar rosto com muita facilidade, porque eles evoluíram, eles são rápidos e consomem pouca energia. Lá no tempo da D1, da D2, os processadores eram lentos e consumiam muita energia. Tá? Então é essa a diferença. Então a Nikon D1 já poderia ter sido uma câmera mirrorless. O que faltava era energia na época. Energia e processamento para que o sensor colocasse a imagem no processador e o processador procurasse o rosto, procurasse o foco. Tanto é que o modo mirrorless das câmeras DSLR é o modo Live View. E esse modo Live View só veio lá na Nikon D90, lá em 2010. Então a D90 ela já é uma câmera DSLR que consegue trabalhar no modo mirrorless, que nem aqui eu coloquei a minha D7200, coloquei agora ela no modo mirrorless. Vejam lá que
o sensor está exposto, não tem mais o espelho na frente. Então olha aqui, ó, modo DSLR com espelho, refletindo a imagem para cima, e modo mirrorless, sem espelho. Então nesse momento o sensor aqui, ele assume a função de fazer foco, de medir a luz, de procurar rosto e de mostrar a imagem aqui atrás no display traseiro. Então aqui eu estou com uma câmera mirrorless na mão. O espelho não faz mais parte do sistema. Então aqui o modo Live View é o modo mirrorless das câmeras DSLR. Ela volta a ser o que deveria ser desde o início, uma câmera mirrorless. Tá? Então é isso, tá? Essa é a diferença. A gente teve que passar pelo modo DSLR por causa de uma questão energética. As câmeras não conseguiriam processar o foco, não conseguiriam processar as coisas que precisariam processar com as baterias que tinham dentro delas. Precisaria de baterias muito maiores, porque os processadores da época eram ineficientes, consumiam muita energia. Então o que a indústria colocou como solução foi a gente ter uma câmera com um espelho, para a gente não precisar ter o sensor sempre ligado, para a gente não precisar ter um display traseiro sempre ligado. Tá? Então é isso aí, um abraço.